Bom, agora, para poder dar sequência, o Ivan Cândido, ele é do Itaú Unibanco, ele vai falar sobre a saúde dos times em tempos de crise e trabalho remoto. Então, Ivan, a palavra é sua. Obrigada. Olá, boa tarde, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui. Só confirmar se vocês estão enxergando a minha tela aí. Ainda não, agora sim. Agora Veio. sim? Boa palestra. Boa. Então, boa tarde, pessoal. Quero agradecer aí ao Dayrton e toda a equipe da Agile Trends, né, por organizar esse evento aí que está sendo muito bacana. É um prazer aí, uma satisfação participar da segunda edição. Aí, eu sou o Ivan, né, eu trabalho no Itaú aqui, sou Team Lead. E hoje a gente vai falar sobre a saúde dos times em tempos de crise e trabalho remoto, tá? Então, é um assunto bem pertinente e bem relevante para a gente no momento que estamos passando, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é da diferença do home office para o teletrabalho, né? A gente tem até uma lei aí de 13 de julho de 17 que esclarece, né, uma atualização da CLT que esclarece a prestação de serviços, né, fora das dependências da organização, né, utilizando tecnologias aí de TI e comunicação, que não se constitui como um trabalho externo, né, ou seja, não é você sair das dependências físicas da empresa para prestar um serviço externo e voltar, né, e também não é essa questão que a gente conhece de home office de eventualmente um dia ou dois trabalhar de casa ou de algum outro lugar e ter a necessidade de ir fisicamente para a empresa alguns dias da semana, né? Então, é o que a gente está vivendo hoje, exatamente isso, é o teletrabalho, e não home office, né? E para as pessoas que, né, que tinham interesse, né, ainda não trabalhavam nesse formato, então, com a vinda dessa pandemia, né, do Covid, eu até faço uma brincadeira aqui que ganhou o famoso plus a mais aí, né? Que foi o isolamento social. Então, assim, para quem já trabalhava nesse formato, né, acabou se deparando numa situação um pouco complicada, e quem queria trabalhar no formato de home office, acabou trabalhando aí no teletrabalho, e também com essa questão de não poder, né, socializar, né, com outras pessoas, sair de casa no momento que quisesse, enfim, teve que ficar nesse isolamento aí, tá? Então, foi um choque negativo para as pessoas que queriam trabalhar com home office, né? E para quem já trabalhava também, né? Com isso, nós tivemos alguns prejuízos, tá? Que aí eu considero como, eu classifiquei em dois grupos, tá? Primeiro, o pessoal, né, que é o que? A gente precisa conciliar trabalho de casa, né, a sua vida profissional, teve que lidar com os filhos aí 100% em casa, né? Para quem tem filho sabe que precisa acompanhar nas tarefas escolares, né, acompanhar nas aulas, né? Então a gente teve também restrição de lazer, né, shopping fechado, redução de atividade física também, por exemplo, academias, parques, enfim, a gente teve que se adaptar aí nesse contexto, e com isso veio também alguns conflitos aí no nosso convívio aí do dia a dia, né? Então esses são alguns prejuízos aí que eu coloco para a nossa vida pessoal. Na questão profissional, a gente teve a perda da rotina, né? Então a gente parou de ter esse ritual de ir lá, sair para trabalhar, horário de almoço, né? Um pouco mais ordenado, saída, retorno do trabalho, a perda do convívio social ali, presencial com seus colegas de trabalho. Com isso também impactou muito a comunicação, a colaboração, não somente entre as pessoas, mas também entre áreas, né? Dentro da organização. E também prejudicou muito a nossa jornada de trabalho, né? Em alguns casos aí você pega exemplos que as pessoas acabam trabalhando às vezes 10, 12 horas ou mais aí por conta de não conseguir se desconectar do trabalho, né? Acaba focando muito aí na jornada do dia a dia. Não, bacana. Então, com esses prejuízos, o que aconteceu, né? E aí é o grande X da questão, né? A gente teve alguns resultados para a nossa vida pessoal, né? Que são o quê? Resultados negativos, tá? Então, a maioria das pesquisas, né, e estudos que foram realizados nesse período aponta alguns pontos aí principais, que é a questão do estresse, ansiedade, em alguns casos depressão e o cansaço físico e mental, né? Então, esses são resultados aí negativos que a gente acabou obtendo, né, ao longo desse período, né, por conta dessa limitação
de convívio, né, de convívio social, e com trabalho, né, 100% em todos esses fatores que a gente viu, né, profissional, pessoal e tudo mais, tá bom? E as empresas, né, acaba assim que no primeiro momento estava se preocupando muito se eu conseguir, né, manter a sua rotina, né, as suas entregas, né, o trabalho ali, o fluxo do trabalho rolando de uma forma ordenada. Tinha essa preocupação no começo e agora está se preocupando bastante com a questão da saúde mental das pessoas, né? Porque com toda essa questão, né, essa incidência, né, de pessoas aí acabam ficando muito ansiosas, né, com o trabalho, o excesso de trabalho, né, não se desconectar, né, nesses momentos aí, é, né, parar de trabalhar para manter a sua vida também pessoal, enfim, acaba fazendo muitas atividades e workshops dinâmicas, né, trazendo profissionais de mercado para poder ajudar com informações úteis para as pessoas poderem lidar com essas situações, né. Então, e aí nós, né, como líderes, temos que também ficar sempre atentos a essas coisas com os nossos times, né. Então, por isso é muito importante. E aí eu coloco aqui como 2 impactos aí, possíveis impactos, né, que podem ser reflexos, aí, sofrer algum reflexo desses resultados, tá, de estresse, ansiedade, cansaço mental e físico, porque eles impactam diretamente na energia e no engajamento das pessoas, tá, e também é muito comum, né, essa questão também que hoje se fala muito de inteligência emocional. Outras coisas que podem também ser impactadas é a questão do autocontrole, autorreflexão, como pode impactar o nosso julgamento, né, a questão da decisão, tomada de decisão nesses cenários, tá? E como que a gente pode medir a saúde dos times, né? Como saber que as pessoas estão passando por problemas? E aí, o que eu coloco aqui não é uma coisa de outro mundo, tá? Que está em outro plano, tá? São coisas simples do dia a dia, né? Como que as pessoas estão em relação às suas entregas, né? Aos seus trabalhos, como que elas estão lidando com os impedimentos ali dentro das organizações, tá? São coisas práticas do dia a dia. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. E quando a gente fala nessas questões, a gente está falando na parte de entender como as pessoas se comportam, tá? Então, por isso que eu trago aqui alguns pontos importantes, que é em relação a comportamentos e valores. Tá? Então, por exemplo, ó, comportamentos, ele diz muito como nós fazemos as coisas, tá? Nossos comportamentos e emoções. A questão dos valores e motivações é o porquê fazemos as coisas. E a gente precisa ter uma congruência, ter uma harmonia entre essas duas coisas, né? O que nós declaramos e o que exatamente nós praticamos. Então, isso é muito importante aí dentro das organizações. E para a gente fazer um pouco desse entendimento, nós podemos utilizar algumas práticas ou assessments, enfim. Eu trouxe esse exemplo aqui do Edward Springer, que ele traz 6 valores, né, que todas as pessoas têm em determinados momentos da vida. Esses valores, um vai estar um pouco mais relevante do que outro, né? Você vai, em determinados momentos da sua vida, priorizar mais um do que outro, né? Então, isso é importante, tanto você, né, pessoalmente, saber disso como líder, como também você tentar acompanhar isso um pouco com o seu time, né? Então, são assessments que você pode aplicar com o time para você também. Um outro que é bem bacana aqui, que é o modelo de Team Frogs do Management 3.0, ele traz 10 fatores, né, ou 10 motivadores também, que utilizam esse mesmo conceito, né? Você consegue gamificar isso e aplicar com o seu time e acompanhar, né, de tempos em tempos, porque, como eu disse, isso pode mudar um pouquinho, pode variar, né, com o passar do tempo. Bacana. E como que você coleta essas questões referente à saúde do time? Cara, você pode usar em ferramentas. Eu também trouxe outra aqui do Nico Calendar, também do Management 3.0, mas você pode utilizar outras coisas, um simples forms, né, do Google, do Office, enfim, soltar algumas pesquisas, né, com o Mentimeter. Enfim, a coleta pode ser feita de várias formas, tá? Você vai utilizar a ferramenta que for melhor para você. E o importante aqui é você reduzir o ciclo de feedback. Tá? Coletar sempre que necessário, sempre que possível. Então, nas suas cerimônias, em conversas formais ou informais, fazer observação, tá? E, enfim, usar as ferramentas aí que você julgar necessário e útil para o seu time, para o seu dia a dia, tá bom? Aí, isso aqui eu coloco até essa figura aqui para poder fazer brincadeira, né? Outra questão aí do Agile Coach é abraçador de árvore, né? Que o pessoal brinca bastante.
mas não é, né? Isso são coisas que aparecem em várias literaturas, né, de vários agilistas, né? Você pode colocar no Jeff Sandler, né? Ele mesmo coloca lá no Scrum Art de fazer o dobro na metade do tempo, ele dedica um capítulo para falar sobre motivação, né, de times. O Caroli também, no Sprint a Sprint também, ele cita lá que fez uma dinâmica lá do penhascos e vales com o time dele para falar sobre as entregas de um período. Então, assim, qual que é o pulo do gato disso aqui, tudo que eu queria falar para vocês? Cara, traz um viés voltado para dados, né? Isso vai conquistar os céticos que não leva, assim, não dão tanta importância para essas coisas, tá? Então, transforma em métricas, tá? Coleta essas informações e gera métricas, tá? Gera uma média do seu time, das pessoas durante uma interação, e aí você consegue, né, cruzar com outros dados aí importantes da sua equipe, né? O throughput, a velocidade, né? Você plota isso em um determinado período e compara com outras informações, com outras métricas relevantes aí do seu time para você ver se faz sentido ou não, se gera algum tipo de impacto positivo ou negativo para o seu time, tá bom? E é isso, pessoal. Para finalizar aqui, ó, a verdade é essa: pessoas felizes fazem e realizam mais e melhor, tá bom? Esse é o recado que eu queria passar. Acho que eu passei um tempo um pouquinho. Me adicione aí no LinkedIn quem tiver interesse para a gente poder fazer um bate-papo aí. Mandem perguntas, tá bom? Valeu. Show, Ivan. Obrigada. Bom, pessoal, tá?